Agora aqui na Jovem Pan com a presidente do Sindicato dos Delegados de São Paulo, Jaqueline Valadares. Tudo bem, doutora? Muito obrigado por estar aqui. Bem-vinda. Olá, muito obrigada. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui. Bom, essa é uma discussão que foi muito politizada nos últimos anos e com a entrada do novo governo já havia uma sinalização de que muitos dos decretos que foram editados nos últimos anos seriam revistos. Agora, quem que pode ganhar e quem vai ganhar essa queda de braço? E qual a chance de alguém que tem armas querer devolvê-las? De que forma esse cenário pode ser desenhado a partir de agora? É muito importante que haja uma preocupação por parte do governo com a questão da segurança da população no que tange as normativas relacionadas ao tema. Então, é muito importante que fique tudo muito bem claro, muito bem delimitado, para que a população tenha segurança jurídica na forma como vai ser tratada a situação, uma vez que lidar com questões relacionadas à arma de fogo são sempre muito delicadas, até mesmo porque podem eventualmente ensejar uma responsabilização não só administrativa, mas inclusive penal de um proprietário de arma de fogo que possa estar com essa arma de forma irregular, como dispõe até o próprio decreto, obviamente, observando-se as circunstâncias do caso concreto. Então, a população ela precisa se sentir segura em relação às normativas que estão vindo do governo para tratar esse tipo de situação. Doutora, pergunta agora de Brasília, José Maria Trindade. Perfeito, muito bom dia, doutora. A gente vê aqui, eu acompanhei a votação do Estatuto do Desarmamento, né? E acho que o Congresso tem que enfrentar esse assunto, como a senhora disse, está uma insegurança jurídica muito grande. No governo anterior, se deu a impressão de que a coisa estava liberada. Eu até falei para algumas pessoas, olha, se você for pego com arma assim, mesmo em defesa própria, terá dificuldades, né? Como a senhora acha que deve ser regulamentado isso? Eu acho que o decreto pode. Se um decreto anterior mudou, um decreto pode mudar. Então, falta o Congresso. Mas como a senhora acha que deve ser regulamentado aí o porte, o uso de armas no Brasil? Quando nós nos deparamos com esse novo decreto, com a nova portaria, nós fizemos questão de fazer uma divulgação para o nosso público, né, dos policiais civis aqui do estado de São Paulo, que acabou também servindo como forma de atualização para o público externo, porque, a princípio, até que o órgão, a instituição competente, questione de forma regular no órgão competente, como, por exemplo, junto ao judiciário, a legalidade dessas normas, elas devem ser observadas. Então, até que haja um questionamento jurídico e um posicionamento jurídico das instituições com atribuição para isso, a nossa orientação é de que aquelas pessoas que tenham essas armas particulares observem aquilo que vem previsto na legislação, que é uma legislação que até o momento está em vigor, está tendo seus efeitos plenamente ativos. Então, é muito importante que as pessoas observem. Contudo, é óbvio que quanto mais segurança jurídica se tiver a respeito do fato, melhor, uma vez que muitos proprietários de armas particulares ainda estão se sentindo inseguros em relação a essa temática. Muitos questionamentos têm chegado no sindicato e nós estamos em busca de um contato mais próximo em Brasília para poder regulamentar essa situação, até porque não houve um tratamento específico no que tange a questão dos policiais que têm esse armamento particular. Então, e inclusive dos próprios policiais que são inativos também. Então, existem questões que precisam ser melhor regulamentadas, melhor pormenorizadas. E a parte dos policiais, as pessoas que agora devem fazer o recadastramento dessas armas, de qual forma elas conseguiram essa autorização para porte, para posse? Elas adquiriram essas armas? Foi de uma forma legal e segura? Sim, toda essa regulamentação, ela vem para trabalhar aquelas pessoas que já têm as suas armas adquiridas de forma legal. São armas que foram legalmente adquiridas, que foram registradas nos termos anteriores,
Contudo, são armas que não estavam registradas em um sistema que é denominado SINARME, que é aquele sistema que a Polícia Federal é a responsável. São armas que estavam registradas apenas junto ao Exército. Já existia, sim, um controle público em relação a essas armas. Pelo que eu depreendo dessas normativas que estão vindo, o que se busca é uma uniformização, para que conste todo o cadastro em um único sistema hoje, que seria o SINARME. De certa forma, é interessante você ter um cadastro atualizado e uniforme, isso é interessante, mas não se pode dizer que não havia um cadastro, havia junto ao Exército. Quando nós, policiais, precisávamos saber se aquela arma tinha ou não registro, nós poderíamos oficiar, por exemplo, o Exército para ter acesso a essa informação, ou acessar o SINARME, que é um sistema que nós já temos acesso. Então, vejo, a princípio, o que eu depreendo disso é que o que se está buscando é essa uniformização junto ao SINARME. Então, são armas que já estavam regularizadas e que agora se busca a inclusão delas nesse novo sistema. Então, aquelas que já estavam incluídas no SINARME, não vai haver necessidade de se adequar, por exemplo, a essa portaria que foi expedida na última semana. Isso são para as armas que não encontram registro nesse SINARME, que é o sistema da Polícia Federal. Doutora Jaqueline, a senhora preside o Sindicato dos Delegados aqui de São Paulo. Não sei se a senhora tem alguma ideia em relação a todo o Brasil, mas pelo menos em São Paulo, se a senhora tiver números, qual é a demanda? Quantas pessoas podem devolver armas aqui ou até fazer o recadastramento? Os números exatos eu não tenho agora, nesse momento a gente pode até ver com a assessoria para fazer esse levantamento, mas a questão também que me vem chegando é assim, está sendo feita uma campanha de desarmamento, porque a portaria que foi publicada essa semana, ela fala em entregar essas armas nos postos. Então, o que precisa ficar muito claro é que o próprio Estatuto do Desarmamento, ele desde a sua origem, desde que ele entrou em vigor, ele já fazia a previsão lá nos seus artigos 31 e 32, da entrega espontânea das armas de fogo, inclusive mediante uma contraprestação do Estado, que é o pagamento de uma indenização, um valor para essas armas. Isso sempre existiu, desde a entrada em vigor do Estatuto. O que essa nova portaria do Ministério da Justiça ela trouxe foi reforçar a existência desses artigos. Então, ultimamente, nos últimos dias, nos chegou muito essa demanda. Está sendo feita uma campanha de desarmamento, porque eles estão falando na entrega de armas. O que eu verifiquei na portaria é que é uma portaria que está ressaltando dispositivos que já existiam em relação a isso. Então, como já havia regularmente uma entrega, era comum que as pessoas eventualmente procurassem a polícia para fazer essa entrega, eu não acredito que vá haver uma alteração muito grande desse fluxo nesse momento. Eu acredito que aquelas pessoas que já tinham sua arma devidamente registrada, que têm interesse em manter, eles vão buscar essa regularização junto ao SINARME. Eu não acredito que vá acontecer nesse momento uma entrega maciça de armas de fogo em decorrência disso, até porque era uma previsão que já existia desde a entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento. Mais uma pergunta, José Maria Trindade. Sim, eu queria que a senhora fizesse um resumo, assim, eu vi que a senhora não é muito entusiasta, né? Admite a possibilidade de as pessoas terem arma, mas não é muito entusiasta. Na sua experiência profissional, ajuda ou não armar a sociedade, que as pessoas tenham armas? A senhora faz uma defesa desse uso normal, inclusive porte e tal, a possibilidade de porte, de aumentar a legislação para facilitar o porte? A senhora acha que isso é eficaz na defesa pessoal e defesa de segurança pública? Eu, como policial, eu vejo a arma de fogo como um instrumento de extrema responsabilidade. Justamente por isso, quando nós fazemos concursos públicos para a área policial, nós passamos por uma série de testes, desde testes psicotécnicos, testes de aptidão física, treinamentos constantes. Então, o meu posicionamento sobre a questão é que, caso a pessoa preencha todos aqueles requisitos previstos em lei, que são hoje já requisitos que foram pormenorizados, ok, mas é importante sempre ter em mente que trata-se de algo de extrema responsabilidade.
É importante ter uma arma de fogo para defesa pessoal? Sempre é importante, algumas pessoas se sentem mais seguras com isso vai do posicionamento de cada um, mas há uma necessidade de uma consciência com relação à responsabilização de quem está, inclusive, em torno da gente. Filhos, pessoas que podem eventualmente ter acesso a essa arma. Então, é muito importante ter todas as cautelas na forma de guardar essas armas de fogo, a observância de todos os requisitos legais, a manutenção de tudo nos prazos legais, para que não haja questionamentos administrativos ou até mesmo penais em relação a essas armas de fogo. Então, é óbvio que a população tem o direito dela, inclusive previsto em lei. Então, observados esses requisitos, eu não tenho absolutamente nada contra, só ressalto que realmente ter arma de fogo implica uma grande responsabilidade do seu possuidor, do seu proprietário. Claro, e aproveitando essa linha de raciocínio, doutora Valadares, o decreto de Lula restringe o acesso a algumas armas e registros. Isso pode tornar a questão toda mais responsável? Sem dúvida, toda regulamentação ela vem sempre com essa finalidade de analisar a situação. O que eu entendo pertinente é que toda e qualquer inovação no campo legislativo, seja vindo do próprio Poder Legislativo, sendo vindo do Executivo, mas toda e qualquer inovação nesse campo legal, seja toda mudança de política pública, seja feita com base em estudos. Então, se estudos foram realizados e indicam a necessidade de um aprimoramento na legislação, isso tem que ser revisto. Caso contrário, se a legislação já vinha funcionando, não havia nada que prejudicasse, que estivesse contrário aos interesses da população, que se mantivesse. Então, eu entendo que toda alteração, toda mudança de política pública, ela deve ser sempre robusta, baseada em estudos, para que se verifique o que é melhor para a população que colocou ali aquele executivo, que colocou ali aqueles legisladores. Doutora, há uma discussão que é muito feita quando se fala sobre armas e, nesse caso, de pessoas que eventualmente queiram devolver armas ou fazer o recadastramento, é que, entre aspas, a pessoa de bem devolve a arma, só que o armamento pesado fica na mão dos bandidos. A senhora, como uma profissional dessa área, que tem muito tempo de carreira na PF, de que maneira é possível analisar essas declarações, essas avaliações? As armas que nós estamos tratando aqui são armas, como a gente estava conversando agora há pouco, armas legalizadas. Aquelas pessoas que têm armas ilegais, dificilmente elas vão buscar essa regulamentação junto ao Sinarme. São pessoas realmente que já devem ser tratadas como criminosos, que têm acesso a essas armas de fogo de forma ilegal, não são legítimos proprietários, que são as pessoas para as quais essa regulamentação foi feita. Então, a princípio, não vai haver uma alteração para a situação dessas pessoas, porque essas pessoas já estão atuando na marginalidade. O que a gente está trabalhando aqui é com a regulamentação das armas de fogo para aquele cidadão que realmente é um legítimo proprietário da sua arma, que adquiriu essa arma de forma legal. Então, o foco dessa regulamentação é esse cidadão. Com relação aos demais, há uma necessidade de preocupar-se no investimento no que tange às polícias judiciárias dos estados, as polícias civis e a Polícia Federal, para que hajam investigações constantes e efetivas em relação ao tráfico internacional de armas de fogo, ao tráfico interestadual de armas de fogo, para que se coíba essas armas que entram na sociedade de forma irregular. Uma última questão, Zé? É sobre a qualidade dessas armas, né, que estão por aí. Qual é o controle que se tem sobre a qualidade das armas que estão nas mãos dos CACs? Recentemente, eu acompanhei o Ministério, aliás, o Exército, o Comando do Exército, fez um levantamento geral de todos os CACs, de todos os que têm armas. Eles têm um dado completo, atualizado sobre isso. Mas qual é a qualidade dessas armas que estão por aí? Não, quando essas armas elas são cadastradas, todos esses dados relacionados à arma
de fogo, por exemplo, ano de fabricação, calibre, todos esses pormenores relacionados a essa arma de fogo, eles constam nesses cadastros. E, inclusive, essa nova portaria do Ministério da Justiça, no que tange às armas de uso restrito, eles determinam, inclusive, a apresentação dessas armas para fazer esse recadastramento junto ao Sinarme. Então, esse controle da qualidade das armas, ele pode ser feito com base no que já há de registro, verificar esses dados, bem como, inclusive, nessa oportunidade do recadastramento. Existe essa possibilidade também, já que, em especial no que tange a essas armas que têm uma maior potencialidade lesiva, as de uso restrito, a portaria, inclusive, exige a sua apresentação. Para encerrar, doutora, obrigada pelo seu tempo conosco, viu, por todos os esclarecimentos, mas a senhora se referiu sobre já existirem, é claro, requisitos para o acesso a essas armas que estamos aqui discutindo. São requisitos rígidos, mais frouxos? A senhora poderia citar alguns dos principais? Então, são requisitos rígidos, sim. As pessoas precisam passar, ter idade mínima, precisam comprovar que não tem antecedentes criminais, precisam fazer exames para isso, exame de aptidão, exame psicotécnico. Então, são requisitos que, a princípio, atendem à possibilidade da pessoa portar aquela arma de fogo, sim. É óbvio que, como eu falei agora há pouco, toda política pública pode ser revista. Então, se esses requisitos, em determinado momento, passarem a não atender mais o Estado, esses requisitos podem ser plenamente revistos. Mas, a princípio, são requisitos que atendem, sim. E só uma curiosidade, as armas devolvidas são destruídas pela PF? Essas armas devolvidas, elas podem ser destruídas, ou caso seja alguma arma que esteja em um excelente estado de conservação, uma arma muito boa, é possível que seja autorizada a reutilização dessa arma pelas instituições públicas, mas isso vai ser caso a caso e sempre mediante uma autorização judicial, sempre observando os requisitos legais. Mas existe a possibilidade. Não é muito comum, normalmente quando as pessoas devolvem essas armas, são armas que não estão em condições muito boas, então normalmente elas acabam indo para a destruição. Conversamos com a presidente do Sindicato dos Delegados aqui de São Paulo, doutora Jaqueline Valadares. Muito obrigado pela gentileza e até a próxima. Obrigada. Nós que agradecemos a hora, agora